vamos para mais uma aula de gramática. Nesta aula eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os elementos articuladores nos gêneros que nós temos estudado. Então, os elementos articuladores, eles têm uma importância dentro dos textos que nós trabalhamos. Podem ser conjunções e locuções conjuntivas, que são palavras ou expressões que estabelecem relações, ou seja, essa articulação são relações estabelecidas entre as partes de um texto. No artigo de opinião, por exemplo, eles criam um elo entre a questão polêmica, né? Nós vimos que o artigo de opinião são levantadas algumas ideias sobre alguma questão polêmica. O posicionamento e os argumentos do articulista, colaborando no estabelecimento da coesão e coerência. Vai fazer uma ligação e vai também estabelecer uma coerência entre as partes de um texto. Primeiro, vamos lá, para alguns elementos de coesão. Nós temos aqui assim e desse modo. Tem um valor exemplificativo e complementar. A sequência introduzida por ele serve normalmente para explicitar, confirmar ou ilustrar o que se disse antes. Então, quando eu vou utilizar esses elementos de coesão, que nós temos exemplo aqui, no meu texto, na produção do meu texto, eu irei o quê? Eu posso utilizá-los quando eu estiver explicando, confirmando ou ilustrando o que eu já havia dito antes no meu texto. Vamos para um exemplo. O governador resolveu não comprometer-se com nenhuma das facções em disputa pela liderança do partido. Assim, ele ficará à vontade para negociar com qualquer uma que venha a vencer. Então, aqui o assim está articulando, ele está falando relacionado ao que eu já disse anteriormente no meu texto. 2. O E anuncia o desenvolvimento do discurso e não a repetição do que foi dito antes. Indica uma progressão que vai adicionar, vai acrescentar algum dado novo, algo que eu quero acrescentar no meu texto. Se não acrescentar nada, constitui pura repetição e não pode ser utilizado. Ao dizer, tudo permanece imóvel e fica sem se alterar. Não tem necessidade de eu utilizar esse E aqui nessa parte, porque está o quê? Repetindo o que eu já disse. 3. Ainda. A palavra ainda serve, entre outras coisas, para introduzir mais um argumento a favor de determinada conclusão, ou para incluir um elemento a mais dentro de um conjunto qualquer. Vamos para o exemplo. O nível de vida dos brasileiros é baixo, porque os salários são pequenos. Convém lembrar ainda que os serviços públicos são extremamente deficientes. Então, aqui esse ainda, convém lembrar, ainda que, a parte ainda que está destacada está o quê? Está introduzindo mais um argumento a favor do que eu já disse lá na primeira parte do texto. Aliás, além do mais, além de tudo, além disso, quando eu posso utilizar no meu texto? Introduzem um argumento decisivo, apresentando como acréscimo, como se fosse desnecessário, justamente para dar o golpe final no argumento contrário. Olha o exemplo. Os salários estão cada vez mais baixos porque o processo inflacionário diminui consideravelmente seu poder de compra. Além disso, são considerados como renda e taxados como impostos. Então, aqui está estabelecendo, o além de tudo, está estabelecendo um argumento decisivo na ideia
que já foi apresentada. Isto é, quer dizer, ou seja, em outras palavras, introduzem esclarecimentos, retificações ou desenvolvimento do que foi dito anteriormente. Exemplo, muitos jornais fazem alarde de sua neutralidade em relação aos fatos, isto é, de seu não comprometimento com nenhuma das forças em ação no interior da sociedade. Então, eu estou introduzindo e esclarecendo o que eu disse antes. Mas, porém, e outros conectivos adversativos marcam oposição entre dois enunciados ou dois segmentos do texto. Não se podem ligar com esses relatores segmentos que não se opõem. Às vezes, a oposição se faz entre significados implícitos no texto. Ou exemplo, choveu na semana passada, mas não o suficiente para se começar o plantio. Está estabelecendo, então, aqui uma ideia de oposição entre os dois enunciados. Embora ainda que e mesmo que. São relatores que estabelecem ao mesmo tempo uma relação de contradição e de concessão. Servem para admitir um dado contrário para depois negar seu valor de argumento. Ainda que a ciência e a técnica tenham presenteado o homem com abrigos confortáveis, pés velozes como o raio, olhos de longo alcance e asas para voar, não resolveram o problema das injustiças. Como se nota, mesmo concedendo ou admitindo as grandes vantagens da técnica, da tecnologia e da ciência, afirma-se uma desvantagem maior. O uso do embora e conectivos do mesmo sentido pressupõe uma relação de contradição, em que se não houve, deixa o enunciado descabido. Exemplo. Embora o Brasil possua um solo fértil e imensas áreas de terras plantáveis, vamos resolver o problema da fome. Então, aqui é um conectivo que está indicando que está pressupondo uma relação de contradição na ideia apresentada. Então, esses elementos articuladores que nós vimos aqui, alguns exemplos, eles são elementos que podem ser utilizados no seu texto, no nosso texto, para enriquecer o nosso texto, mas é importante que nós tenhamos nós tenhamos um certo cuidado para que, na hora da utilização desses elementos articuladores, nós não venhamos dar sentido contrário ao que a ideia do texto quer expressar. Então, cada elemento deve ser utilizado de forma que ele venha expressar aquilo que o meu texto apresenta. E se eu quero opor a uma ideia que eu estou apresentando, eu devo utilizar também os elementos articuladores que expressam a ideia de oposição.